Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting. É o 64º AgroMeeting que a Espaço Visual organiza em parceria com o Instituto Empresarial do Tâmega e com o apoio mídia da Voz do Campo. Este é o nosso espaço semanal às quintas-feiras neste horário, em que procuramos melhorar a massa crítica nas agriculturas de Portugal. Exploramos todas estas vertentes e esperamos nós, e estou convicto que sim, que correspondemos a um serviço público e aquilo que no fundo é a Espaço Visual. É uma entidade privada que presta serviços aos agricultores e aos empresários agrícolas, mas também tem um grande foco no desenvolvimento da sociedade e que este mundo da agricultura possa viver melhor e, portanto, gerar valor acrescentado e serem cidadãos como todos os outros de pleno direito, sobretudo na sustentabilidade, quer económica, quer ambiental, quer social. Para a Espaço Visual, que presta serviços de consultoria, nível de planos de negócio, projetos de investimento, candidaturas, licenciamentos, assim como também elabora contabilidades para finanças e de gestão, e nos últimos tempos aposta na formação profissional, numa lógica digital, sobretudo, e também presencial, mas na melhoria das competências dos agentes do mundo rural, que achamos que são um contributo para o desenvolvimento de Portugal e das suas agriculturas. Hoje, o tema deste AgroMeeting é a comunicação na agricultura, agroalimentar e florestas. É conferencista a doutora Teresa Silveira, uma pessoa que conheço já há alguns anos, uma pessoa que admiro pelo seu trabalho jornalístico feito a partir do Porto e, portanto, que consegue fazer um excelente trabalho fora da centralidade da capital. É alguém que colabora com o Jornal Público, com o semanário Vida Económico e é editora de um suplemento mensal chamado Agrovida, portanto um contributo para comunicar o agroalimentar e o mundo agrícola e rural, portanto, e que também felicito pela ideia, pelo lançamento e por conseguir manter ao longo de todos estes anos este suplemento que é praticamente único e, portanto, e que explora muito bem o espaço da comunicação nestas áreas. E, portanto, é com a doutora Teresa Silveira que hoje vamos abordar esta temática da comunicação na agricultura, agroalimentar e florestas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tenha a palavra. Muito obrigada, boa noite a todos, boa noite engenheiro José Martino. Começo por agradecer a gentileza deste convite para ser oradora deste AgroMeeting. Eu costumo mais posicionar-me como moderadora, modero imensos webinars, agora estão na moda os webinars, e conferências, anteriormente presenciais, agora mais ultimamente digitais, e vejo-me muito mais no papel, como digo, de moderadora, portanto, de várias intervenções, do que como oradora. E, portanto, por um lado, agradeço a deferência do convite, por outro lado, sinto aqui uma dupla responsabilidade espero estar à altura das expectativas que depositou em mim. Como referiu, eu de facto estou baseada no Porto, faço jornalismo a partir do Porto há mais de 25 anos. Não é que tenha sentido ou que sinta particulares dificuldades devido a esse facto, mas também não nego que se estivesse em Lisboa os contactos seriam outros, a acessibilidade a determinadas fontes também seria outra, mas é no Porto que estou baseada e, portanto, é a partir daqui, obviamente, sempre que possível,
e sempre que necessário em deslocação pelo país, quando é necessário, naturalmente, pelo país e quantas vezes até pelo estrangeiro, embora ultimamente também com estas limitações associadas à pandemia, as viagens ao exterior estão fortemente limitadas, mas sim, sempre que é necessário e possível, em deslocação pelo território. Eu trabalho com muito foco, portanto o meu trabalho jornalístico tem muito foco no setor agrícola, agroalimentar e das florestas até com bastante mais ênfase nos últimos meses, dada uma colaboração muito estreita que mantive com o Jornal Público para uma secção muito específica dedicada ao setor das florestas, e é com muito prazer que faço cobertura jornalística destes setores. Eu venho de uma família de agricultores e, portanto, tenho aqui o setor está-me no sangue, digamos assim, e, portanto, é com duplo prazer. Por um lado, o prazer jornalístico, porque gosto muito da profissão de jornalista, e, por outro lado, porque o setor me dá muito prazer comunicar este setor em particular. E é um setor que, para além de me dar prazer, é um setor no qual eu reconheço uma importância absolutamente determinante. É um setor economicamente estratégico para o país, para todos os países, aliás, as grandes economias que o digam, não é? Que valorizam imenso o setor agrícola, agroalimentar e das florestas, e, portanto, considero que para Portugal é um setor absolutamente estratégico e deveria, já lá vamos a outra parte, mas deveria se calhar até ser visto sob esse ponto de vista com muito mais acutilância e mais relevância, mas, portanto, é um setor absolutamente determinante para a economia do país, e permitia-me, para quem não possa não estar tão inteirado ou com os números tão presentes em termos daquilo que representam, por exemplo, as exportações deste setor, permitia-me lembrar assim aqui só dois ou três números para percebermos a relevância económica e, por consequência, também social, porque tendo relevância económica, naturalmente assume também relevância social, quer pela presença que o setor assume no território do país, pela criação de emprego, pela fixação de populações, por todo o contributo que dá em variedíssimas dimensões. Mas no que diz respeito, por exemplo, às exportações, e pegando aqui nos números de 2020, que é um ano de pandemia, como todos sabemos, e em que as exportações no seu conjunto, dos vários setores de atividade, regrediram fortemente em 2020, portanto, regrediram cerca de 10,2% no conjunto do país. As exportações do agroalimentar cresceram 5,2%, o que mostra bem, por um lado, a resiliência, a capacidade de continuar a produzir e a exportar deste setor, e por outro lado também a sua dimensão, porque de facto nós durante este período de pandemia estivemos limitados a muitos níveis, privados de muitas coisas, mas a nossa alimentação teve de se manter. E o setor, obviamente, teve de continuar a dar resposta, e em alguns casos até uma resposta acrescida, porque houve subsetores dentro do agroalimentar que até reforçaram a sua produção, a sua atividade, porque as pessoas até sentiram se calhar uma necessidade acrescida de se abastecerem de alguns bens com medo do que pudesse vir aí. E, portanto, este setor andou em contraciclo, pela positiva, andou em contraciclo durante o ano 2020. É um dos setores fortemente exportadores do país. O setor da civicultura, por exemplo, as exportações representam 8,6% do total das exportações dos bens do país. Portanto, é um setor com enorme peso na economia nacional. Por sua vez, por exemplo, a economia do mar, o agroalimentar, ou a agricultura e o agroalimentar é um
um chapéu muito abrangente, mas dentro deste chapéu temos, por exemplo, também a economia do mar, tudo o que tem a ver com as pescas, com a transformação de pescado. As exportações representam 5,1%. Portanto, estamos aqui a falar de um setor forte, fortíssimo, que emprega dezenas de milhares de pessoas no país, e que assume este peso portanto, na balança comercial do país e na economia nacional. E depois dá-se aqui uma espécie de um paradoxo, que é o facto de este setor ter este peso, todo este peso económico, mas, por outro lado, ser pouco alvo de comunicação e pouco dado à comunicação. É uma opinião que tenho já há bastantes anos, fruto da minha ligação muito forte ao setor. O setor comunica pouco, comunica muito pouco, e em alguns casos até comunica mal. Eu, quando digo o setor, falo das empresas, falo das associações ou de algumas associações, e falo até ao nível das tutelas políticas. Estamos aqui a falar sobretudo de 3 ministérios. Sabemos que a Agricultura e o Agroalimentar são tutelados pelo Ministério da Agricultura, mas já no que diz respeito às pescas, transformação de pescado, essa área é tutelada pelo Ministério do Mar, que agora é um Ministério Autónomo, como sabemos. E depois a área da silvicultura é uma área que foi transferida, a tutela política desta área foi transferida para o Ministério do Ambiente, e portanto temos aqui o Ministério do Ambiente também a tutelar esta área. Portanto temos aqui 3 ministérios, e ao nível dos ministérios, obviamente há variações e há comportamentos diferentes, mas eu considero que a comunicação poderia ser um bocadinho melhor, e haver a comunicação com o país e com os jornalistas podia ser um bocadinho melhor algumas vezes. No que diz respeito às empresas, é certo que nos últimos anos a situação melhorou um bocadinho, o setor passou a comunicar melhor. As empresas e as associações sentiram uma necessidade de passar cá para fora alguma informação, mas apesar de tudo, a comunicação que sai é uma comunicação essencialmente de crise. Nós ouvimos falar muito da agricultura quando há uma intempérie, quando há uma situação de subida dos custos de produção, por exemplo. Estamos a ouvir agora, de alguns dias para cá, notícias relacionadas, por exemplo, com os aumentos dos custos dos cereais e dos custos de produção de leite. O setor comunica ou sente necessidade de comunicar não aquilo que é positivo e a produção que faz, e os mercados para onde exporta, e os produtos novos que cria, e as marcas novas que cria, e os consumidores onde consegue tocar, mas sente muito mais a necessidade quando está aflito, quando acontece algo que afeta portanto, a sua atividade económica. As empresas, as associações tendem a reagir, e aí sim vão ao encontro dos jornalistas, vão ao encontro das tutelas políticas, e sentem uma necessidade acrescida de comunicar, de dizer: nós estamos aqui, aconteceu-nos isto, aconteceu aquilo, precisamos desta solução, daquela solução. Mas a verdade é que o setor deveria ter uma preocupação muito maior, é exemplo de outros que temos na nossa economia, deveria ter uma preocupação muito maior em comunicar proativamente a sua existência, aquilo que faz de bem, porque faz muita coisa bem. O setor agroalimentar, como disse no início, e penso que isso é absolutamente indiscutível, o setor é um setor estratégico e absolutamente indispensável ao país, a cada país. Nós não vivemos sem alimentação, não vivemos sem produtos alimentares, sejam eles, portanto, em formato
digamos, natural, seja produtos transformados, nós necessitamos absolutamente de nos alimentar e produzimos, de facto, produtos com muito boa qualidade. Quando vamos às feiras internacionais e ouvimos as opiniões dos importadores, a percepção com que os jornalistas ficam é que a qualidade dos nossos produtos é tão boa e às vezes até melhor do que a qualidade dos produtos oriundos de outras regiões do mundo. Ao nível da qualidade e segurança alimentar, isso é absolutamente, portanto, indiscutível. Nós cumprimos com todas as exigências. Aliás, somos um Estado-membro da União Europeia e outra coisa não poderia ser, mas nós batemos de igual para igual com grandes economias europeias ao nível dos produtos agrícolas, agroalimentares e ao nível da transformação do pescado, por exemplo. Temos produtos altamente inovadores, marcas altamente inovadoras, empresas que acrescentam valor à nossa economia, mas que comunicam escassamente. Depois, numa outra vertente, gostava de assinalar, custa-me um pouco dizer isto, mas tenho de dizer, tenho de assinalar que há muito poucos jornalistas a escrever sobre agricultura em Portugal. Somos poucos, escassíssimos jornalistas. Os órgãos de comunicação social nem sempre dão a atenção a este setor que dão a outros setores da economia e a outros setores da economia, eventualmente até com menos peso económico que a agricultura e o agroalimentar. Há setores da economia sobre os quais se escreve mais do que sobre a agricultura, agroalimentar e civicultura. Quando estes três setores, portanto, têm um peso económico muito, muito substancial e deveriam merecer outra atenção, outra relevância no espaço da imprensa e da comunicação social em geral. E desde logo também por uma outra razão, é que são setores de atividade que são, portanto, que usufruem de apoios europeus muito significativos. Todos os que estão a assistir certamente acompanharam a última reforma da política agrícola comum, que é, portanto, dentro do orçamento comunitário, o bolo dedicado ao setor agrícola e agroalimentar e da silvicultura, portanto não é despiciando este bolo de fundos europeus que ciclicamente vêm para Portugal e para os outros Estados-membros, mas aqui em concreto para Portugal, e o acompanhamento que os órgãos de comunicação social dão às negociações, por exemplo, da reforma da política agrícola comum, é um acompanhamento escasso, do meu ponto de vista, escasso e pouco crítico. Penso que deveria haver uma maior busca por opiniões, pelo confronto de opiniões, porque seguramente há opiniões divergentes acerca, por exemplo, desta reforma da política agrícola comum. Há opiniões divergentes, algumas vieram a público, vindas de algumas associações, mas têm pouca visibilidade na comunicação social e deveriam ter mais. Isto é porque, obviamente, a disputa pelo espaço mediático é enorme, há muitas outras coisas a acontecer no país que merecem a atenção dos jornalistas e das direções de informação, e é preciso dar-lhes espaço, mas atendendo àquilo que está em causa, ou seja, à fatia de fundos comunitários que vamos ter ao dispor nos próximos anos, a que se junta, aliás, a verba que vem do PRR, portanto do Programa de Recuperação e Resiliência. Penso que o espaço dedicado ao tratamento destas questões deveria ser um pouco mais alargado, digamos assim.
Não queria deixar de dizer também que o facto de essa responsabilidade ser dos próprios órgãos de comunicação, porque obviamente são os jornalistas, são os órgãos de informação que devem ir à procura de informação e devem suscitar também até o espírito crítico, buscar opiniões confrontantes até para espicaçar o debate e para que desse debate resulte mais informação útil para os leitores, para os ouvintes, mas essa responsabilidade pela escassez de debate, digamos assim, também é um pouco, ou também pode ser um bocadinho assacada às próprias tutelas políticas. Eu dou aqui um exemplo muito concreto. Quando foi não desta reforma da política agrícola comum, mas da anterior reforma da política agrícola comum, era Ministro da Agricultura o Dr. Capolas Santos. Ele teve a iniciativa de convidar jornalistas por várias vezes para se deslocarem a Bruxelas, uma vez até a Estrasburgo, para assistirem a algumas votações importantes no âmbito daquela reforma da política agrícola comum que estava a decorrer. Dir-me-ão, neste momento não são permitidas viagens, ou estamos muito mais limitados em termos de viagens, é certo, mas também é verdade que há muita forma agora de participar em reuniões e em votações, e portanto poderia não haver viagens de facto, viagens físicas ao Parlamento Europeu, mas poderia ter havido encontros virtuais com a comunicação social, como forma de dar a conhecer mais detalhes acerca daquilo que estava a ser discutido. Depois de a reforma ter sido feita, e em alguns momentos-chave da discussão desta reforma, foram sendo emitidos alguns comunicados de imprensa, com alguns detalhes, mas creio que poderia ter havido uma maior preocupação em até informar os jornalistas, porque há poucos jornalistas, como disse, há poucos jornalistas a trabalharem estas áreas da agricultura, do agroalimentar, e depois, mesmo havendo poucos, ou melhor, para além de haver poucos, há jornalistas que são destacados para cobrir estas áreas e que não têm ou sensibilidade ou até um conhecimento tão pormenorizado dos detalhes que envolvem estas matérias, e que necessitavam eventualmente de um acompanhamento mais próximo da parte até das tutelas, portanto, neste caso aqui, do Ministério da Agricultura e do Ministério do Mar, que lideraram estas negociações até no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Eu volto à mesma questão. Estamos em tempo de pandemia, estamos com limitações fortíssimas ao nível das deslocações, mas era possível, por via remota, por via digital, convocar mais vezes os jornalistas para lhes dar a conhecer mais detalhes sobre aquilo que estava a ser negociado e para eles poderem também escrever mais sobre os temas e escreverem, sobretudo, com mais qualidade e com mais detalhe, e isso acrescentaria valor aos trabalhos produzidos em benefício dos leitores, dos ouvintes, dos espectadores. E, portanto, creio que é o resumo final daquilo que queria transmitir nesta minha primeira intervenção, é que estamos em presença de um grande setor de atividade absolutamente determinante, crucial para o país, estratégico para a economia do país, mas um setor de atividade que em simultâneo necessitava de comunicar muito mais e melhor. Espero que este agromeeting levante aqui alerta aqui algumas consciências e possa de alguma maneira contribuir para que se inverta isto e para que o setor passe a ser os operadores mais propriamente deste setor possam passar a comunicar um pouco mais e melhor a bem de todos.
Ficavam por aqui nesta primeira intervenção, penso que até já muito obrigado. Mais. Muito obrigado pela intervenção, pelo lançamento do tema. Para mim é uma área que me parece extremamente interessante, porque eu acho que espelha também um bocadinho o que é a realidade do país. E a mim parece-me, gostava que comentasse que a opinião publicada confunde-se com a opinião pública. Isto em geral e também em particular nestas três áreas, portanto, da agricultura, do agroalimentar e das florestas. Gostava de ter o seu comentário de alguém que está por dentro, já há 25 anos e, portanto, conhece, portanto, vive isto. Vamos lá ver. É possível que possa haver alguma confusão, sim. Lá está, se tivéssemos mais pessoas a comunicar sobre este setor e com visões eventualmente mais diferenciadas, mais até confrontantes, discordantes, porque as há, nós sabemos que as há, nós falamos com as pessoas. E há muitas opiniões críticas sobre as políticas públicas, sobre as negociações, por exemplo, da política agrícola comum, sobre a forma de funcionamento de uma associação ou de outra associação, sobre a forma como determinado setor se organiza desta ou daquela forma. Há muitas opiniões críticas, nós ouvimos muita coisa e há coisas que nem sequer chegam aos jornalistas. Bom, mas há muitas opiniões críticas. O problema é que depois há muita dificuldade em pôr cá para fora, em on, aquilo que se pensa, não é? E aquilo que se diz, perdoem-me a expressão, à boca pequena. É um facto que se as pessoas tivessem um pouco mais de ousadia de partilhar algumas opiniões, isto resultaria numa melhoria da percepção dos cidadãos em relação a este setor, ajudaria a ganhar sentido crítico sobre algumas situações. E acho que todos beneficiaríamos com isso, mas a verdade é que há muitas opiniões, em off há muitas opiniões confrontantes, discordantes de muitas coisas, mas depois as pessoas não se dispõem a expor em on, ou têm medo, ou têm receio, ou não se querem dar a esse trabalho, acham que não resulta daí nada positivo, acham que se calhar se vão dar a um trabalho de se exporem publicamente, de eventualmente serem criticadas pelo facto de se estarem a expor e de manifestarem uma opinião discordante e que depois isso pode até resultar em algum tipo de retaliação contra essa pessoa ou contra essa associação ou contra essa empresa. Portanto, e acanham-se e retraem-se e, portanto, e acabam por não expor. Aqueles que acabam por se expor, seja através de declarações aos jornalistas para quando são solicitados para tal, ou até através da publicação de artigos de opinião nos jornais, etc., são uma escassa minoria. Nós, por norma, em Portugal, temos pouca tradição de intervenção pública. Todos temos opinião, somos todos uma espécie de treinadores de bancada, não é? Todos temos opinião acerca de tudo, mas depois temos dificuldade em sistematizar essas opiniões e, sobretudo, dificuldade em exprimi-las publicamente. Acho que deveríamos cultivar um pouco mais essa atitude de termos sentido crítico, de expormos as nossas opiniões, de ouvir opiniões contrárias, e, portanto, acho que todos ganharíamos com isso. Mas respondendo de forma mais direta à sua pergunta, sim, aquilo que sai cá para fora pode fazer passar a ideia de que
transmite a opinião geral do país, ou pelo menos dos operadores do setor, mas na verdade penso eu que está, daquilo que me vou percebendo, penso que está longe de exprimir o sentimento geral. Eu da minha parte posso falar até como conversa, e para tornarmos isto mais interessante, da minha experiência. Portanto, eu além de empresário, quer nos serviços, quer na produção, também escrevo artigos na comunicação social. E neste momento assino-os como cidadão, porque noto que muitas vezes quando coloco as minhas opiniões por escrito ou por imagem, em entrevistas de televisão, do outro lado confundem o responsável de uma empresa com o cidadão, não é? Portanto, eu não posso sentir inibido de, sendo responsável por uma empresa ou por um grupo empresarial, não posso sentir inibido de ter opinião como cidadão, não é? E acho que esse, da minha experiência, é um dos pontos que inibe muitas das pessoas que eu conheço com massa crítica de se exporem publicamente, porque na nossa sociedade liga-se muito diretamente, ou seja, já assisti a ter determinadas posições sobre determinados assuntos que depois me perguntavam o que é que eu tinha contra determinado responsável político central ou regional. Eu não tinha problema absolutamente nenhum. A única questão é não concordar e ter uma opinião sobre as coisas. Portanto, é um bocadinho isto. O outro lado também é que me parece que isto é um bocadinho a tempestade perfeita, que é, portanto, não há massa crítica na sociedade, é difícil que ela se assuma como opinião pública, mas também depois, do ponto de vista do jornalismo, também há alguma dificuldade em fazê-lo. Porquê? Porque os órgãos de comunicação social também têm dificuldade em gerar valor acrescentado para colocar os jornalistas a investigar, não é? Irem um bocadinho ao fundo, não é? Eu vejo muito jornalismo de receberem documentação das fontes e quase publicarem isso. E quando digo isso, refiro-me a que, por exemplo, vejo determinada notícia de determinada associação ou do próprio Ministério e que em vários órgãos de comunicação social, e aquilo aparece quase igual em todo o lado, né? Portanto, também temos aqui esta questão, e depois também tem muito a ver com esta questão também, repara, todos os dias recebo vários PDFs de notícias que pessoas me fazem chegar e que eu faço questão de não abrir porque tenho assinaturas de jornais que me interessam e que pago, porque entendo que o jornalismo deve ser pago. E, portanto, eu gostava também, se pudesse comentar um bocadinho no que é que sente na pele, porque o sente, porque é a sua vida, porque é a sua atividade, também de que maneira é que isto também joga nesta complexidade da sociedade de comunicação atual. Seguramente. O jornalismo há muitos anos a esta parte que vive uma situação má, não há outra palavra para a caracterizar. Obviamente há jornalistas bem pagos, bem colocados hierarquicamente e que têm uma situação, portanto, estável portanto, compensadora, mas há muitos jornalistas em Portugal a exercerem as suas funções em condições remuneratórias e sociais más. E a tendência, infelizmente, não é para melhorar, pelo menos no curto prazo, não me parece, atendendo até portanto, àquilo que tem vindo ao público relacionado com as taxas de leitura de jornais, com as taxas de circulação de jornais em banca, com os índices de audiência dos nossos jornais até online. A tendência não é, infelizmente, boa e assistimos, portanto, a alguns movimentos complicados de redução de efetivos em grupos de comunicação social,
o que não augura nada de bom para a qualidade do jornalismo que é praticado em Portugal. E de facto é verdade, o jornalista, são muito poucos os jornalistas especializados em determinadas áreas, então nesta área da agricultura agroalimentar são pouquíssimos. E, portanto, o jornalista hoje é chamado a trabalhar sobre variedíssimas áreas e, portanto, é difícil a ter de produzir um volume enorme de trabalho, sem grande tempo para ter massa crítica, não é para ter massa crítica, para pensar criticamente a informação, para ir buscar opiniões confrontantes sobre determinado tema, como é solicitado a produzir muita informação em pouco tempo, a tendência é para infelizmente, aligerar um pouco o produto final e, portanto, infelizmente, não sou muito crítica em relação a esta situação, porque deveríamos ter, a comunicação social deveria ter uma outra importância na sociedade, que não tem, infelizmente, que não tem. Isto depois, ou melhor, isto resulta, é um pouco pescadinha de rabo na boca, não sei se resulta, confesso, mas uma das causas de tudo isto é a escassa necessidade que as pessoas têm de ler jornais e de obter informação. Os índices de leitura de jornais são baixíssimos. Quem é que lê jornais em Portugal? São algumas elites. Algumas elites políticas, algumas elites económicas, algumas elites em alguns subsetores. Infelizmente temos muito pouca gente a ler jornais para aquilo que é a dimensão do país e a população do país, e é uma população muito escassa, como sabemos, nós somos pouco mais de 10 milhões de habitantes, mas se formos ver as tiragens dos jornais, o número de assinantes dos jornais que temos, são assustadores, não é? São os milhares, escassos milhares de pessoas que leem jornais e que pagam pela informação, era o que o engenheiro Martins estava a dizer, porque depois, obviamente, a informação custa dinheiro a produzir, é preciso pagar aos jornalistas, e obviamente tem custos. Ora, se tem custos, não podemos disponibilizar gratuitamente a informação tem de ser paga. E o cidadão comum, eu penso que ainda não ganhou verdadeiramente essa consciência de que a informação tem de ser paga. Agora, como é que se dá a volta a isto? Eu já tenho dito em alguns fóruns e até em conversas com colegas jornalistas, que isto tem de começar pela base. Tem de começar pela base em idades muito tenras. Temos de começar pelas crianças nas escolas. A escola tem aqui um papel absolutamente fundamental no despertar das consciências, no despertar do sentido crítico, no suscitar da escrita, por um lado, e por outro lado do sentido crítico sobre as notícias que são publicadas. As crianças deviam ser incentivadas a olhar para um tema da atualidade e ver o que é que sai sobre aquele tema em vários jornais, porque a abordagem é completamente diferente. A forma como, por exemplo, a reforma da política agrícola comum é tratada no Público, no Expresso, no Diário de Notícias, no Eco, na vida económica, são abordagens diferentes, completamente diferentes. E sobre outros temas a mesmíssima coisa. As nossas crianças e os nossos adolescentes nas escolas deveriam ser incentivados a olhar criticamente para as notícias que são publicadas sobre os variedíssimos temas,
e a perceber as diferenças, a não dar nada por adquirido, a olhar para uma notícia e a perceber a diferença dessa notícia em relação a uma outra notícia sobre o mesmo tema que é publicada ao lado, num outro órgão de comunicação. Porque isso ajuda a fomentar o espírito crítico, a formar opiniões e a expressá-las também, não é? E isso depois há de refletir-se mais tarde na busca pela informação, porque alguém que tenha opinião sobre um determinado tema ou sobre vários temas, tem necessidade de ir à procura de mais informação sobre, e portanto isso vai aos pouquinhos, vai fomentando a necessidade de ir à procura de informação. Eu sei que as redes sociais, desde logo, todo o tipo de plataformas que estão hoje disponíveis e os apelos são muito grandes, de várias fontes, e as nossas crianças, os nossos jovens são distraídos para milhentas coisas e nem sempre são chamados portanto, a ter esta necessidade e a ter este sentido crítico. Mas creio que uma das formas de darmos a volta a isto era começar exatamente pelas escolas. Creio que têm aqui um papel fundamental. Falou na questão da pirataria e de facto é verdade, nós confrontámos-nos hoje com isso, têm sido tomadas algumas medidas até pelos órgãos de comunicação, portanto, com alguma inovação tecnológica tentando despistar um pouco a questão da pirataria, mas é um facto que há PDFs a circular nos e-mails a serem distribuídos, muitas vezes sem consciência de que estão a fazer pirataria, noutros casos com essa consciência clara, mas de facto é um inimigo, a pirataria é um inimigo da comunicação social, que nada ajuda ao estado de coisa, ao estado em que está a comunicação social neste momento. Muito obrigado. Passamos para as questões dos nossos participantes. A primeira diz o seguinte: os produtores do leite comunicam bem os pontos fortes e fracos da respectiva atividade? Comunicam sobretudo os pontos fracos. Os pontos fracos no sentido, não me interpretem mal, comunicam sobretudo as dificuldades. É a tal comunicação de crise, não é? Que eu falava há pouco. Os produtores de leite são muito ativos a comunicar quando estão em dificuldade, e estão muitas vezes em dificuldade e com razão para comunicar, mas talvez fosse por um lado, de serem mais e de serem, se calhar, um bocadinho mais... ajudarem a ser um bocadinho mais, como expressar isto sem ferir suscetibilidades, que não quero ferir suscetibilidades e tenho muito respeito pela produção de leite, dos produtores de leite, tenho escrito abundantemente sobre esse setor e não quero de modo nenhum ser injusta com eles, mas comunicam essencialmente, lá está, quando os preços à produção são baixos, quando os fatores de produção, os custos dos fatores de produção estão a subir, que é o caso que estamos a viver atualmente, são menos comunicativos a comunicar as propriedades do leite, por exemplo, do leite e dos produtos lácteos. Creio que deveria pensar-se um bocadinho mais sobre isso, porque passa muito melhor para a opinião pública, passa muito melhor a mensagem, uma mensagem negativa talvez, acerca dos produtos do leite e dos produtos lácteos, do que uma mensagem positiva. E se calhar deveríamos pensar um bocadinho na forma de dar a volta a isto. E eu falo em relação aos produtores de leite e ao leite e aos produtos lácteos, como falo em relação a outros produtos. É muito fácil, digamos, criticar uma determinada produção ou a produção de um determinado produto e não as propriedades
alimentares, nutricionais desse mesmo produto. Era preciso passar uma mensagem melhor a esse nível, fazer mais educação para o consumo. Penso que isto é válido para os produtores de leite como para outros produtores. Penso que falta essa mensagem, porque estamos a falar de alimentos básicos para a nossa alimentação. Estamos a falar de alimentos básicos, cientificamente comprovados como sendo bons para a nossa saúde. Portanto, temos de passar a mensagem certa, a mensagem de que de facto são bens essenciais e bens benéficos para a nossa saúde. Portanto, temos de melhorar um bocadinho a comunicação. Obrigado. Acredita que os jornalistas especializados na agricultura e no agroalimentar, fazendo o seu trabalho com massa crítica, não irão levar ao aumento do valor acrescentado destas atividades, porque serão um poderoso instrumento para colocar a autoridade da concorrência a funcionar e, desta forma, diminuírem a fatia de valor injusto apoderado pela grande distribuição alimentar concentrada em poucas cadeias? Bom, a pergunta é complexa e implica aqui vários ângulos de análise. A comunicação social não interfere na atividade nem da grande distribuição, nem das entidades fiscalizadoras, nem na atividade da indústria. Portanto, a comunicação social noticia aquilo que é notícia. Não me parece que... Eu confesso que não apanhei se calhar... O sentido é a grande distribuição organizada, como está muito concentrada, consegue ficar com uma parte de valor acrescentado da fileira que não é proporcional ao trabalho que tem, ao risco que assume. Portanto, essa matéria não é da competência, não é da competência do jornalista. Portanto... Sim, mas a questão é, no fundo, se o jornalismo tratar disto do ponto de vista da importância para a sociedade, ou seja, passar para, sei lá, dando um exemplo um bocadinho grosseiro e peço desculpas entre aspas, não é? Se calhar não tem relação, mas as intervenções nas comissões de inquéritos na Assembleia da República e agora as intervenções da polícia, dá a ideia que a mediatização de uma coisa que acelerou a outra. Provavelmente não. Portanto, poderia ser aqui um bocadinho, penso eu, estou a tentar interpretar a pergunta do participante, não é? Vamos lá ver. Estamos a falar de um fenómeno que é extremamente importante para o funcionamento da economia, não é? Ou seja, se há um elo da cadeia que fica com uma parte do valor acima do que seria justo, automaticamente compromete depois a sustentabilidade dos outros elos. Não é? Naturalmente, mas essa matéria cabe às entidades da concorrência e outro tipo de entidades fiscalizadoras averiguar se de facto há ou não há, portanto, abuso portanto, atuar nesse sentido. Agora, uma coisa é certa, os jornalistas estiverem... por um lado, se tiverem memória, não é? Por isso é que é tão importante na comunicação social os jornalistas mais antigos, digamos assim, mais velhos. Obviamente todos nós começamos sem experiência, não é? E os jovens que saem das universidades naturalmente têm todo o direito de ingressar na vida profissional, mas sem prejuízo da renovação de gerações no jornalismo. Os jornalistas mais velhos têm aqui um papel acrescido de mais informação, de mais memória das situações passadas, de mais sentido crítico sobre as atividades que se desenvolvem no país. Portanto, tem aqui uma obrigação eventualmente mais acrescida
de confrontar as entidades para aquilo que consideram ser abusos, violações da lei, etc. Portanto, e daí aquilo que eu referi há pouco, que é o jornalista deve, o mais possível, ir em busca de várias opiniões, porque seguramente quantas mais opiniões ouvir e mais diversas forem essas opiniões, seguramente mais valor acrescenta aos trabalhos jornalísticos que publica, e provavelmente como explicar isto, consegue mais facilmente, se calhar, chegar a algumas situações até de ilegalidade ou de abuso, do que se publicar apenas, por exemplo, uma entrevista ou opinião só de uma ou duas pessoas. Um jornalista tem essa obrigação de ouvir várias fontes, de confrontar opiniões, de aquilo que lhe parece que está a ser um abuso, ou uma ilegalidade, ou algo de anómalo. O jornalista deve ouvir opiniões para perceber se de facto aquilo é de facto verdade, ou se há, e de que forma é que pode ser denunciado e eventualmente confrontar, confrontar o poder político com essas questões. Portanto, o jornalista tem este dever de ter sentido crítico sobre a realidade que o rodeia e ir em busca de opiniões e confrontar as entidades que têm de ser confrontadas sobre essas situações. Obrigado. Próxima questão. Sente no seu trabalho jornalístico que há problemas ligados à agricultura, tramitação de ajudas, etc., sobre os quais lhe falam informalmente notícias importantes para a sociedade, mas não os consegue expor por falta de quem dê cara por eles na peça jornalística? Muitas vezes. Tenho muitas situações de pessoas que me relatam casos e que me pedem para não citar o nome, para não citar a organização a que pertencem. Quantas vezes? Inúmeras situações. Tive aqui há umas semanas atrás, tive uma situação, até posso partilhar com todos, uma situação curiosa, que resultou até num final feliz, digamos assim. Comecei a falar com uma pessoa sobre um determinado assunto e a pessoa primeiro ficou muito incomodada por eu o contactar, porque eu tinha obtido aquele contacto através de uma outra fonte, e a pessoa ficou bastante incomodada. Mas como é que conseguiu o meu contacto? Eu não dei o meu contacto, como é que conseguiu? E eu lá lhe expliquei que tinha obtido o contacto. Perguntei aquilo que tinha de perguntar e a pessoa disse: mas eu não queria dar a cara e eu não queria falar porque isto é complicado. Pronto, e eu não estava muito reticente em falar. Embora fôssemos falando, estivemos ali uns minutos e ele foi relatando até alguns pormenores, mas sempre com aquela reserva de que eu não gravasse, que eu não podia utilizar aquela informação, etc. E a conversa já ia com, sei lá, para aí uns 10 minutos, e a determinado momento ele diz-me assim: olha, sabe uma coisa, se todos fizessem como eu, os jornalistas não tinham notícias para publicar, e não avançávamos. Quando há irregularidades, quando há coisas que funcionam mal, se toda a gente disser mal, mas ninguém der a cara para que as coisas se tentem alterar, ficamos sempre na mesma. E, portanto, diz ele, e eu não defendo isso, eu defendo que devemos dar a cara e devemos denunciar publicamente as situações. E, portanto, autorizo que publique o meu depoimento, espero que não aconteça nenhuma retaliação, diz ele, espero que não haja aqui nenhum problema, mas sim, está autorizada a publicar o meu depoimento. E pronto, e continuámos a falar, mas no início muito cético em partilhar, mas depois acabou por mudar a opinião. Achei delicioso, porque pronto, consegui persuadi-lo. Agora, é um facto que há muitas pessoas, lá está, as pessoas com quem nós falamos todas têm opinião, não é? E quantas vezes opinião crítica, mas têm muita dificuldade em dar a cara, muita dificuldade.
Ao comunicar jornalisticamente a agricultura e florestas, alguma vez a colocaram em tribunal por mexerem em interesses instalados que não gostaram que a respectiva atividade fosse tornada pública? Não, não. Vamos lá ver, não é possível colocar ninguém em tribunal por escrever algo que corresponda à verdade e que está verdadeiramente documentado. Eu não escrevo nada que não esteja devidamente documentado. Seja através de documentos escritos mesmo, seja através de documentos, portanto, verbais, portanto, gravações de conversas que tive com as mais variadas fontes. E, portanto, eu não escrevo nada que não esteja devidamente, portanto, documentado. E, portanto, nunca tive nenhum problema, nenhum processo em tribunal, nenhuma situação em que me acusassem de eu ter escrito algo que não correspondesse à verdade ou que eventualmente não estivesse conforme aquilo que eu transcrevi. Agora, às vezes há situações de quererem condicionar o nosso trabalho. Eu já tive algumas situações, sim, de me dizerem que algo não deveria ser publicado, que tivesse cuidado com algumas situações que eram assuntos melindrosos, que já tive assim umas... Claro que não tenho como provar isto, não é? Porque já tem muitos anos de atividade, não é? Mas já tive uma outra situação delicada de inclusive me terem dito que determinada matéria não ia ser publicada. Já tive essa situação. Não adiantou de nada, porque nestas coisas eu acho que quando a ameaça é mais incisiva, é quando dá mais vontade ainda de contrariar, e portanto eu tinha o meu trabalho perfeitamente alinhado e documentado e a matéria saiu, mas já tive 2 ou 3 casos de tentativa de que determinada matéria jornalística não saísse publicada. Já tive, sim, matéria em compra. Sim, agora, colocarem-me em tribunal por ter publicado algo que não estava correto, que não correspondia à verdade ou isso, não, nunca tive nenhum processo, não. Ok, a próxima questão. Sente que há grandes diferenças de eficácia, presumo que seja de comunicação, entre os órgãos de comunicação em que trabalha e as revistas técnico-agrícolas especializadas? De eficácia, vamos lá ver, de não sermos tão, digamos, tecnicamente tão qualificados a escrever sobre determinada matéria, será isso? Eu presumo que tenha a ver com se a mensagem passa mais nos órgãos de comunicação social mais generalistas, nacionais, do que nos especializados, que são muito técnicos, ou seja, que além de serem técnicos, são essencialmente para um público das próprias atividades, não é? Vamos lá ver, a abordagem dos temas é feita de forma diferente quando o jornalista escreve para um jornal jornalista ou escreve para uma revista técnica, por exemplo, nesta área da agricultura. Quando um jornalista escreve para um jornal, por exemplo, como o Público, que é um jornal jornalista, nós temos de ter em conta que estamos a escrever para pessoas que são do setor, mas também para pessoas que não são do setor, e a mensagem tem de ser igualmente perceptível. Quando estamos a escrever para uma revista técnica, a terminologia pode ser um pouco mais elaborada, e, portanto, admito que o tratamento seja mais técnico e muito mais direcionado e, portanto, mais elaborado tecnicamente, isso sim, obviamente o jornalista quando escreve tem de ter em atenção para quem está a escrever, qual é o público-alvo que o vai ler e, portanto, a forma como escreve, o rigor, em termos de rigor jornalístico, isso aí é indissociável. O jornalista tem de ser rigoroso, independentemente do meio de comunicação para que escreve. Não é? Rigoroso, ouvir as fontes, confrontar opiniões, portanto,
respeitar o contraditório, portanto, todas essas regras básicas do jornalismo, qualquer jornalista, independentemente do órgão de comunicação para que está a escrever, tem de as respeitar. Agora, a linguagem, se é mais técnica ou mais, digamos, mais acessível, obviamente depende do público-alvo para que está a escrever. Qual a fileira do agroalimentar português que comunica melhor? Dentro do agroalimentar, Sim. Melhor, depende do melhor. Sim, claro. Com mais qualidade, a indústria agroalimentar. Com Sim. mais qualidade. Com mais intensidade, digamos assim, a agricultura. A agricultura comunica mais, em volume comunica mais, mas lá está, é uma comunicação mais de crise. É essencialmente uma comunicação mais de crise. Eu penso que em termos de qualidade, vamos lá ver, não queria que me interpretassem mal, de qualidade, isto é, do conteúdo da comunicação que estão a partilhar, eu penso que a indústria agroalimentar comunica melhor no sentido em que também é mais propício que comunique melhor. O setor agroalimentar, a indústria agroalimentar desenvolve produtos transformados, portanto, transforma produtos agrícolas e não só. Portanto, há aqui todo um trabalho até de marketing, de branding, portanto, porque são desenvolvidas marcas, embora na agricultura comecemos a ter alguns casos de sucesso, curiosamente, de boas marcas criadas para o setor agrícola, para alguns produtos específicos ou para algumas fileiras específicas e que tendem a comunicar bem, e com inovação e com design, mas se me pergunta, eu penso que, apesar de tudo, posso dizer que a indústria agroalimentar comunica melhor porque também é propício que comunique melhor. Agora, comunica pouco. Acha que faz sentido haver programas como o Sexta às 9 para comunicar os podres da agricultura agroalimentar ou floresta? Não sei se justificaria um programa Sexta às 9 só dedicado à agricultura, mas que há alguns casos, e não sei se há esses podres com essa conotação tão negativa, que talvez portanto, a pessoa que nos está a ouvir e que colocou a questão queira passar. Mas há seguramente situações menos transparentes, há seguramente situações com alguma subjetividade associada e que alguns atrasos, por exemplo, na análise até de candidaturas, de fundos europeus, situações que às vezes configuram ali alguma ou os atrasos ou alguma burocracia associada, situações de muita... de alguma, como é que é de dizer isto? De alguma burocracia, de algum embirramento até pessoal, pronto. Todas estas atividades portanto, de análise de candidaturas, portanto, ao nível da tutela política das entidades que têm a gestão dos fundos europeus, tudo isto é desenvolvido, todas estas atividades são desenvolvidas por pessoas, as pessoas são humanas, erram, às vezes erram, umas vezes voluntariamente, outras vezes involuntariamente, há situações que não funcionam bem, e, portanto, creio que se houver situações que mereçam ser denunciadas, obviamente devem ser denunciadas. Agora, voltamos à estaca zero, que
é preciso que alguém denuncie, se há situações que não estão a correr bem, é preciso que alguém as denuncie, que alguém dê a cara por elas, porque os programas 6 às 9 existem, mas têm nomes, têm caras, portanto é preciso que as pessoas deem a cara, se não houver quem dê a cara, não há programa. Claro. Eu sou um viticultor em Alijó que vendo as minhas uvas a uma empresa que as transforma em vinho. Que tipo de comunicação recomenda que eu faça para melhorar e comunicar o meu negócio? Um viticultor sozinho tem dificuldade em comunicar, por si só, portanto, isoladamente tem dificuldade em comunicar. Como tem, não é só o viticultor em Alijó, é o agricultor em Amarante ou o produtor de cereais no Alentejo. Sozinho é difícil comunicar, desde logo porque portanto, a sua dimensão é escassa, e por outro lado porque é caro, comunicar, apesar de tudo é caro. A sugestão que eu faço é que as pessoas se agreguem, é que as pessoas se associem, participem em entidades, em associações, em agrupamentos de produtores, em associações as mais variadas que existem, ou então que ajudem, se veem que as associações que existem não os representam ou não fazem o trabalho que deveriam fazer, que criem novas soluções, que se associem de outra forma. Agora, eu penso que sozinho é difícil comunicar. Devem comunicar por via das organizações a que pertencem. Isso sim, isso recomendo vivamente que o façam, e não há dúvida de que quando se comunica um determinado setor, portanto, no seu conjunto, a comunicação é muito mais eficaz do que comunicar uma marca, ou neste caso, por exemplo, uma marca de vinho em particular. É difícil, obviamente que sim. Comunicar o agroalimentar de Portugal funcionará melhor através de associações de cada fileira ou através de uma organização que as agrega todas? Eu penso que uma coisa não substitui a outra. Há a comunicação que pode ser feita através de associações de fileira. O leite, por exemplo, há pouco estávamos a falar do leite. Faz sentido que o setor do leite comunique através das suas próprias organizações. Mas, obviamente, se depois essas organizações da fileira de leite pertencerem a uma organização maior, com amplitude maior dentro do agroalimentar, porque não também comunicar dentro desse chapéu mais alargado, mas penso que não substitui a comunicação numa vertente mais, digamos, mais direcionada, ou através de associações mais direcionadas para aquele setor, não substitui uma comunicação mais alargada. Agora, obviamente, em termos de dimensão, em termos de ganhos, quer de visibilidade pública, quer em termos de ganhos, portanto, ao nível até dos custos associados à comunicação, quanto mais alargada for, quanto maior for a entidade, maior e mais representativa for a entidade que comunica, mais ganhos há a esse nível. O que fazer para comunicar à sociedade a produção de carne e esta a aceite e a valorize? Essa é a grande questão, é uma das grandes questões, tal como o leite, é uma das grandes questões, porque de facto nós nos últimos tempos temos visto uma comunicação muito mais direcionada talvez para os não benefícios, eu nem queria dizer malefícios, mas para os não benefícios do consumo da carne ou do leite, do que o contrário, do que para os benefícios. E portanto, eu acho que eu não tenho uma solução mágica, como é óbvio, não é? Não tenho, e penso que as próprias associações do setor têm muita dificuldade, reconhecem essa dificuldade. Eu tenho falado com algumas delas e elas reconhecem a dificuldade em comunicar o setor, comunicar positivamente, passar uma mensagem positiva dos benefícios
da carne ou do leite para o consumidor. É difícil passar essa comunicação, é difícil, mas seguramente há de haver, desde logo ao nível das agências de comunicação, não é de comunicação, das agências de branding, soluções fantásticas para comunicar e para dar visibilidade. Haja é vontade de o fazer, vontade e meios económicos, mas eu penso que é uma questão de vontade, porque há seguramente, vamos lá ver, nós não estaríamos a comunicar nada que fosse falso para o consumidor, estamos a comunicar propriedades nutricionais, estamos a comunicar um produto, um alimento que é bom para a saúde. Obviamente, como todos os produtos, deve ser consumido moderadamente, adequadamente à situação de cada um. Naturalmente, isso tem de ser sempre salvaguardado. Mas nós estamos a falar de produtos que são essenciais para a nossa alimentação. Portanto, não será difícil portanto, à imaginação das pessoas que trabalham na área do branding desenvolver campanhas que chamem a atenção dos consumidores para os benefícios desses produtos. Obrigado. A distribuição alimentar tem comunicação e marketing agressivos para justificarem o abaixamento do preço ao consumidor e assim estarem à vontade para esmagarem as margens do negócio dos agricultores? Eu não sei se a grande distribuição faz esse marketing tão agressivo para esmagar os preços. Eu não sei se pode fazer essa afirmação, sim. Não creio que se possa fazer. Agora, uma coisa é certa, a grande distribuição é muito eficaz a comunicar. Nós vemos todos os dias uma comunicação absolutamente fantástica sobre os produtos que têm à venda, sobre os preços que praticam, cada um obviamente a dizer que pratica o preço mais barato e que vende os melhores produtos, todos eles de produtores nacionais, quando nós sabemos que muitas vezes não é exatamente assim, mas de facto a comunicação que a grande distribuição desenvolve é uma comunicação muito eficaz, tiro-lhes o chapéu. Agora, da mesma maneira que eles conseguem essa comunicação eficaz, os produtores têm de ser capazes de fazer o mesmo tipo de comunicação com a mesma eficácia. Seguramente que são capazes, é uma questão de tentarem. A comunicação dos prós e contra entre a agricultura sustentável e a convencional deveria ser objeto de trabalho jornalístico? Sim, já tem sido publicado algum trabalho, em outros dias estava a falar sobre isso, já tem sido publicado algum trabalho jornalístico sobre essa questão, porque de facto há alguns mitos associados aos vários modos de produção de alimentos e nem sempre a informação que passa cá para fora é a informação correta. E sim, estou de acordo que os órgãos de comunicação deveriam apostar mais na desmistificação de conceitos, até na investigação à forma como são produzidos alguns alimentos para se perceber se de facto há benefícios do consumo de alimentos em determinados modos de produção versus outros modos de produção. Sim, creio que sim, que agora lá está, estamos de novo confrontados com o problema da escassez de tempo que os jornalistas têm, de tempo e de meios que os jornalistas têm para investigar, para fazer o seu trabalho, porque estes trabalhos de investigação requerem muito tempo, muita dedicação, conhecimento, tem de ser jornalistas, por um lado, com sensibilidade para estas áreas e com conhecimento, com alguma experiência, e portanto, lá está, voltamos a esse problema base que é, temos poucos jornalistas a escrever sobre estas matérias da agricultura e do agroalimentar,
e os que temos dedicam pouco tempo porque são solicitados para outras áreas e, portanto, não conseguem, se calhar, nem abordar um leque variado de temas, nem aprofundar esses temas como talvez fosse necessário. Há uma dualidade em ruptura entre a sociedade e os agricultores. O que devem fazer estes últimos... Uma dualidade? Sim, dualidade em ruptura entre a sociedade e os agricultores, é a frase que cá está escrita. O que devem fazer estes últimos para convencerem os urbanos sobre os serviços públicos que lhes são prestados no exercício da agricultura? A agricultura é um serviço público, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Na verdade, acho que há alguns urbanos com uma visão deturpada daquilo que é a agricultura. Culpa talvez da agricultura que não comunica devidamente, portanto, aquilo que produz, a riqueza daquilo que produz, a importância daquilo que produz. Culpa também, obviamente, desses mesmos urbanos que não se informam devidamente, alguns deles não saem do seu casulo e não vão ao terreno, à aldeia, ao interior do país, perceber como é que as coisas se fazem e o trabalho que dão e a riqueza que é produzida. Obviamente aqui há responsabilidades de ambos os lados, mas sim, alguém dizia há dias que nós estamos perante uma agricultura que é olhada um pouco de lado pelos urbanos. Por um lado, obviamente, todos temos de comer e as pessoas que vivem nas grandes cidades, que é a maioria da população, necessita de comprar produtos alimentares para se alimentar, mas, por outro lado, tenho uma visão deturpada acerca da forma como os produtos estão produzidos, acerca da importância económica da produção de alimentos. Penso que precisamos, eu diria até urgentemente, de mudar a percepção que o consumidor em geral tem da produção agrícola. Obrigado. Justificaria juntar a Vini Portugal, Portugal Fresh, FIPA, etc., numa associação de grau superior para obterem escala na comunicação em Portugal e no estrangeiro? Não me queria pronunciar sobre matéria associativa, não tenho nem competência, nem acho que deva fazê-lo. Avançamos. Ficará ao critério dessas organizações, mas devo salientar, em abono das próprias organizações. Eu não quero discutir se devem juntar ou não, isso não discuto, mas que reconheço que já se têm agregado, já têm unido esforços para comunicar em conjunto, em iniciativas conjuntas já, portanto, ainda recentemente aconteceu um evento em plena pandemia, portanto, um grande evento de caráter internacional, portanto, uma feira de caráter internacional online, toda ela online, organizada portanto, que envolveu a Vini Portugal, que envolveu a Portugal Fresh, que envolveu a Portugal Foods, portanto, várias organizações dentro deste setor que se juntaram para organizar um evento comum para promover os seus produtos nesse evento comum. Portanto, se devem juntar ou não numa grande associação, isso não quero de maneira nenhuma discutir nesse assunto, mas que unir esforços em determinados eventos, sim, e já tem acontecido. Na sua opinião, a fileira do eucalipto comunica bem face à imagem negativa que os portugueses têm desta planta? A fileira do eucalipto, eu penso que nem tem necessidade de comunicar, porque
as opiniões acerca do setor e desta fileira em concreto são tão abundantes que se encarregam de comunicar pela própria fileira. Portanto, a fileira, daquilo que eu me vou percebendo, comunica essencialmente matérias relacionadas com a atividade económica dessa mesma fileira, portanto, com negócios, exportações, investimentos, pontualmente imita algumas opiniões sobre política florestal, etc., mas é de facto uma fileira muito atreita a opiniões públicas, muito atreita a críticas e algumas opiniões nem sempre bem informadas, confesso. Eu escrevi algumas matérias relacionadas com essa fileira e devo dizer, aliás, isso é público e portanto não estou a revelar nada que não seja, que não deva, de cada vez que alguém escreve, que eu escrevia ou que alguém escrevia sobre, que alguém escreve sobre a fileira do eucalipto, as opiniões são imediatas e são muito acutilantes, sempre. A mesma coisa não acontece quando se escreve algo sobre a fileira do Sobre, por exemplo, ou a fileira até do Pinheiro Bravo. Se eu escrever 3 trabalhos jornalísticos, um sobre a fileira do Sobre, outro sobre a fileira do Pinheiro Bravo e outro sobre a fileira do Eucalipto, o trabalho jornalístico que sair publicado sobre a fileira do Eucalipto seguramente vai gerar muito mais opiniões e opiniões muito mais críticas que os outros trabalhos jornalísticos. Isso a experiência diz-me isso. Obrigado. Sendo os produtores em geral mal pagos pelos seus produtos e por isso mesmo são empurrados para a subsidiodependência, de que forma se poderia comunicar / alertar o grande público para inverter esta situação? Quem o deveria fazer? Essa é uma matéria de políticas públicas. A questão da subsidiodependência, não sei se é exatamente assim. Em alguns setores poderá haver alguma subsídio dentro do agroalimentar, do grande setor que é a agricultura e o agroalimentar, e eventualmente há alguns subsetores, não sei se poderá falar de subsidiodependência, portanto, que usufruem dos chamados pagamentos ligados, e, portanto, há quem chame subsidiodependência, efetivamente. Não sei se pode ser qualificado assim. Agora, essa é matéria de política pública, portanto, não queria estar a emitir opinião, porque é matéria que compete, portanto, ou ao Ministério da Agricultura, ou, no caso do setor florestal, ao Ministério do Ambiente. A agricultura só passa na televisão quando há notícias negativas. O que fazer para as televisões passarem o lado positivo da agricultura, que muitas vezes não chega a ser notícia? Efetivamente é um pouco assim, aliás já o disse aqui, não é? De vez em quando há alguns eventos públicos, até feiras internacionais, infelizmente nos últimos meses não temos podido participar em nenhumas e, portanto, as notícias escasseiam mais sobre isso, mas sempre que há a presença de empresas portuguesas em eventos internacionais, em feiras, em degustações, em provas de vinhos, por exemplo, é habitual haver notícias sobre esses eventos e sobre essas participações, e essas notícias, em regra, são notícias positivas. Agora, de uma maneira geral, tirando, portanto, esses casos, de uma maneira geral, as notícias que aparecem na comunicação social são notícias para dar conta de uma chuva de granizo em Vila Real ou de uma seca no Alentejo. Portanto, são notícias a reportar factos negativos relacionados com a atividade. Volto àquilo que já disse há pouco, é preciso
comunicar à cabeça, ser proativo, portanto, não esperar pelas situações de crise para comunicar. A comunicação deve ser uma componente da atividade de cada empresa ou de cada associação como outra qualquer. Da mesma maneira que uma associação ou uma empresa tem gastos com contabilidade, com recursos humanos, etc., a componente da comunicação devia ser uma fatia, devia representar uma fatia do orçamento dessa entidade. E não deveria ser entendido como um custo, porque a comunicação vista, obviamente, tem de ser olhada sempre a médio e longo prazo, mas a comunicação é um investimento para uma empresa ou para uma associação, é um investimento. Comunicar a notoriedade de uma marca ou de uma atividade ou de um produto é um investimento de médio e longo prazo. Isso repercute-se até no preço desse produto. E é preciso que as empresas olhem para isto desta maneira, as empresas e as associações do setor. Nós estamos dispostos, nós consumidores, estamos dispostos a pagar bem ou a pagar melhor por algo que nós consideramos que tem valor. Se um determinado produto for comunicado como tendo valor, como sendo nutricionalmente bom para a saúde, bom para até para a nossa longevidade, não é por acaso que, por exemplo, no setor da fruticultura, os pequenos frutos, os chamados efetivamente frutos vermelhos, muito associados a características antioxidantes, portanto, produtos utilizados quer na indústria alimentar, quer até noutras indústrias, até farmacêuticas, são produtos tendencialmente mais caros no mercado, mais valorizados pelos consumidores, precisamente porque os consumidores reconhecem a esses produtos propriedades diferenciadoras pela positiva face a outros. Mas isto é fruto da comunicação. Esta percepção, naturalmente, que é fruto também das características intrínsecas dos produtos. Mas um produto pode ser muito bom e se não for comunicado como sendo muito bom, o consumidor não o valoriza tanto como se ele for comunicado de outra forma. Portanto, um produto pode ser um produto de excelência, ser lançado no mercado, mas se não for comunicado, o consumidor não sabe que ele existe, nem conhece as suas propriedades. Portanto, a comunicação é absolutamente fundamental, é uma componente do investimento que cada empresa ou que cada organização, cada associação deve fazer, porque depois isso repercute-se na percepção que o consumidor tem daquele produto e no preço a pagar e lá está, e na valorização do setor como um todo. Estamos praticamente no fim do nosso tempo, ainda há aqui algumas questões que ficam por responder, portanto peço desculpa aos participantes de não haver resposta, mas não temos tempo para isso. Eu pedi-lhe uma síntese final para a memória futura desta sua intervenção durante este espaço que nos concedeu aqui neste AgroMeeting. Eu deixava sobretudo duas mensagens, uma em prol da minha própria profissão. Eu penso que a comunicação social, os órgãos de comunicação social deveriam reforçar um pouco mais a atenção que dão a este setor, ao setor agrícola e agroalimentar. Por um lado, por uma questão até de justiça face a outros setores da atividade económica, porventura até com menos valor em termos de peso no PIB ou de peso nas exportações, mas que lá está, ou porque comunicam melhor ou porque por outra razão qualquer lhes é dada mais atenção em termos mediáticos do que a agricultura e o agroalimentar. E portanto deixo aqui este repto para que se tenha um pouco mais de atenção, para dar mais espaço
a informação especializada sobre este setor. Mas, obviamente, para que esse espaço seja concedido, o setor também tem de fazer por isso. Ou seja, o setor tem de ser notícia, porque os jornalistas escrevem notícias. Portanto, não basta ter peso económico na sociedade para ser alvo de notícia. É preciso criar histórias, é preciso mostrar portanto, factos que sejam suscetíveis de ser tratados jornalisticamente. Ou então, aquilo que falávamos há pouco, comunicar situações que estejam menos bem, situações que não estejam a funcionar, organismos que não estejam a funcionar, burocracias que os operadores do setor enfrentem, injustiças que porventura sejam sujeitos, deem a cara, mostrem as situações, facultem informação, porque é fruto de toda essa informação que é dada aos jornalistas que podem surgir mais notícias na comunicação social, ajudando a solucionar os problemas que existem e a melhorar o funcionamento das instituições, por um lado, e por outro lado, ajudar também, no fundo, a que o setor se desenvolva mais. Doutora Teresa Silveira, muito obrigado. Foi um enorme gosto estar aqui consigo durante esta hora e meia. Afinal, houve tema para este espaço de tempo e certamente para muito mais, porque esta área é extremamente importante para se criar massa crítica, para se comunicar a importância da agricultura, do agroalimentar e das florestas. E esta importância é uma importância para a sociedade e para o desenvolvimento, não é? Portanto, isto é a força, é a força que tem e, portanto, isto vale toda a comunicação. Obrigada, eu aproveitava, queria só dar uma nota final, só para dar os parabéns mais uma vez pela organização destes agromeetings e por todo o seu trabalho de divulgação e de informação sobre o setor e até sobre portanto, matéria até de políticas públicas e de esclarecimento de dúvidas aos agricultores e a todos aqueles que o contactam. É um serviço público impagável, que é extremamente positivo e raro no nosso país, e portanto dou os parabéns por esse esforço, por manter essa ligação com os cidadãos e com a sociedade em prol do desenvolvimento do setor. Não, eu agradeço-lhe essa nota de forma reconhecida. Eu faço como cidadão porque entendo que o país tem todos os meios para ser um país desenvolvido e não me conformo que 20% a 30% da nossa população tenha rendimento de índice de pobreza, e também não me conformo que os nossos jovens, os meus filhos e os filhos dos outros, da geração deles, vão pagar uma fatura da nossa falta de cabeça para gerir o país, não é? Portanto, por isso é que eu faço e também dou aqui nota pública sobre isso. Nós continuamos este nosso espaço de massa crítica na próxima quinta-feira, ao mesmo horário, às 21 horas. Será sobre o Bízaro. Será conferencista o engenheiro João Santos Silva, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. Até lá, despeço-me. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aos participantes e um grande abraço. Boa noite. Boa noite, obrigado.